A Detective Comics não possui um universo live action definitivo e vários personagens importantes já foram adaptados diversas vezes. Geralmente, esses personagens são bem adaptados, mas devido ao grande número de séries e filmes, algumas adaptações acabam ruins. Este vídeo vai mostrar as 20 piores adaptações de personagens da Detective Comics, mas apenas desde o ano de 2010, porque eu acho que qualquer coisa antes disso já está muito ultrapassada ou simplesmente não dá para comparar com os filmes e séries de super-heróis modernos. Este vídeo reflete só minha opinião. Se você gosta de algum desses personagens, tudo bem, apenas discordamos. Se lembrar de outras adaptações que não gosta, comente aí. São 20 personagens para analisar. Vou começar pelo menos importante e seguir até o mais importante, mas isso não significa que o último seja uma adaptação pior que o primeiro. Não estou seguindo essa ordem, mas vamos começar. David Harwood afirmou que prefere interpretar Jim Jones ou Jim disfarçado de Hank Henshaw em vez desse personagem, e eu entendo o motivo. Essa é uma adaptação realmente horrível do Superman Cyborg. O design dele é patético porque, apesar de não ficar horrível com imagens geradas por computador, parece que faltou orçamento, já que na maior parte do tempo nem há imagens geradas por computador. Por algum motivo, ele cobre isso com mais metal, o que não faz sentido e fica horrível. Ele também não faz sentido nenhum como personagem. Por que ele se chama Cyborg Superman? Nos quadrinhos, faz sentido porque Hank Henshaw é geneticamente modificado para se parecer com o Superman ou uma versão cyborg dele. Então, o nome Cyborg Superman faz sentido. A versão do personagem em Outerverse nem tem a mesma cor de pele do Superman. Ele não se parece nem tem ligação com ele, exceto por alguma conexão com a Supergirl. Então, por que ele se chama Cyborg Superman? Isso é mais do que estúpido. As primeiras temporadas de Arrow não tinham realmente a intenção de criar um universo inteiro da Detective Comics, e por isso eles tomaram muito mais liberdades com o material original. A maior liberdade que eles tomaram foi fazer Brian Markov, o cientista que criou o dispositivo de terremoto usado por Malcolm Merlyn para destruir os Glades. Ele era um cientista careca de meia-idade que apareceu em apenas um episódio, onde criou aquele dispositivo e depois foi morto por Malcolm Merlyn. A ligação do Geoforce com a criação de um dispositivo de terremoto, eu acho que sim, até existe, mas isso é uma deturpação tão grande de um herói da Detective Comics que já foi importante que chega a ser triste. Godspeed é um personagem relativamente novo, criado quando a série do Flash estava em alta. Muitos ficaram animados para vê-lo na tela por seu visual interessante, mas a série não atendeu às expectativas com ele. Apareceram tipo 7 versões diferentes do Godspeed e nenhuma sequer foi boa. Eles tinham um visual legal, mas é só isso mesmo. Eram todos clones estranhos do original, cada um interpretado por um ator diferente por algum motivo. E na verdade é a versão final de verdade do Godspeed que vai ser incluída neste vídeo porque foi simplesmente doloroso de assistir. Ele era tão forçado e exagerado quanto possível. Ele foi, de modo geral, uma adaptação bem ruim, talvez na pior temporada de todo o Arrowverse. O Outerverse costumava trazer heróis de terceira linha dos quadrinhos para o seu universo, colocando-os em live action, muitas vezes pela primeira vez, mas usando-os apenas como vilões sem fala, sem cérebro, que aparecem uma vez e quase não têm relação com suas origens. Aqui teremos 4 vilões seguidos, que nos quadrinhos são heróis e se encaixam nessa categoria, começando por Bo-Anabist, interpretado por Jason William Day, que não é exatamente um personagem famoso e nem tão importante assim, mas eu gostava dele em Liga da Justiça Sem Limites e especialmente em Batman, Os Bravos e Destemidos, onde inclusive ele teve uma importância surpreendente. Então, quando ele surgiu em Lendas do Amanhã como guarda-costas sem cérebro e mudo, ou um guarda-costas de Phineas Taylor Barnum no fim dos anos 1800, tipo, o que é isso? Por que o chamaram de Bo-Anabist? Poderia ser outro nome, ele não tem poderes e nem está no mesmo século. Ele não tem nada a ver com o personagem além da máscara que usa, honestamente é constrangedor. O Flash utilizou Linda Park da Terra 2 como Doutora Luz, fugindo dos quadrinhos, mas foi uma abordagem única para a personagem. Ela não era uma vilã, mas pelo menos teve um arco, alguns diálogos e um traje bem fiel aos quadrinhos. Na 7ª temporada, tentaram seguir mais os quadrinhos, mas pioraram em todos os outros aspectos da personagem.
Desta vez, usaram Camille Roche dos quadrinhos, tornando-a mais uma vilã sem falas ou destaque, com um design inferior ao da Doutora Luz de 5 anos antes. Isso foi em 2021, não tem desculpa de ser meados dos anos 2010 ou algo um pouco ultrapassado. Isso é o mais recente, Esmaga Átomo apareceu em Adão Negro e foi retratado de forma razoável. Gostei dos poderes e do traje dele, como personagem não era ruim. Por anos, Esmaga Átomo ficou restrito a uma única aparição em live action como um vilão horrível, descartável, sem mente ou falas, com poderes mostrados de forma grotesca por imagens geradas por computador ruim na segunda temporada de Flash. Veja este trecho, está horrível. Felizmente, como eu disse, ele teve seu devido valor em Adão Negro e espero que tenha em qualquer sequência ou derivado de Adão Negro, mas em Flash e no outro verso foi uma adaptação horrível. O último vilão sem mente e sem diálogo do outro verso usado para heróis é o Tornado Vermelho. Admito que, entre os 4, ele é provavelmente o menos ofensivo, já que foi reutilizado algumas vezes. Ele não foi apenas um vilão de um episódio só, e também ganhou um visual atualizado, que ficou bem legal, tipo uma forma em imagens geradas por computador que a gente vê em Cristo, na Terra X e no final da série Supergirl. O design é muito bom. Mas isso não muda o fato de que ele simplesmente nunca tem falas e nunca tem história. Ele é um desperdício de um herói tridimensional e interessante dos quadrinhos, transformado, como eu disse, em um vilão que não tem nenhum diálogo em nenhuma de suas aparições. Isso é triste para Tornado Vermelho, Esmaga Átomo, Dr. Luz e Bonabest. Vandal Savage é sem dúvida um dos maiores vilões do universo Detective Comics. Ele sempre rouba a cena, seja em Liga da Justiça Sem Limites, Liga da Justiça, A Legião do Mal ou Justiça Jovem. Mas em Lendas do Amanhã ele simplesmente não consegue. A versão Outroverse desse personagem não tem a presença imponente que ele costuma ter nas animações. Ele fica estranho, pois a história envolve Gavião Negro e Mulher Gavião, e a forma como fizeram isso foi uma decisão ruim. O sotaque dele também, eu admito, é um pouco difícil de ignorar, e no geral, ele simplesmente não parece imponente, ameaçador ou calculista, nem tem nenhuma das características que tornam Vandal Savage tão legal em todas as suas outras aparições fora dessa. O primeiro filme da Mulher Maravilha foi muito bom até a batalha final. Tudo relacionado ao Ares como personagem foi o ponto mais fraco do filme, pois em vez de explorar a percepção de Diana sobre a maldade humana, revela-se que Ares estava por trás de quase tudo que causou a Primeira Guerra Mundial, levando a uma luta cinzenta e esquecível entre herói e vilão. Essa é de longe a pior parte do filme e ainda piora com a má escolha de Ares. Ele fica ridículo naquele traje, ele nem parece um deus grego. Ele parece um homem comum dos anos 1920, ideal como disfarce. Mas nós o vemos em flashbacks de milhares de anos atrás, e ele ainda tem aquele bigode em formato de guidão. Como eu disse, ele parece ridículo com o traje de Ares. Acho que ao colocar o traje, deveriam ter reescalado o ator, trazido outro ou usado o design dos quadrinhos que esconde o rosto. Tudo era preto, só com os olhos vermelhos dele visíveis. Isso teria ficado legal. Tivemos uma adaptação horrível de Ares. Fiz um vídeo há um tempo sobre como essa adaptação do Espantalho é horrível. Meus argumentos começaram dizendo que esse na verdade não é o Espantalho, é só o Jonathan Crane. Embora a máscara do Espantalho apareça na Batcaverna nesta temporada e sugiram que ele a usaria, isso nunca acontece. Ele nunca usou a máscara do Espantalho nenhuma vez. Facilmente, o aspecto mais icônico desse personagem é o seu visual, e ele nunca usou a máscara dele. Não sei se foi decisão criativa ou corporativa, mas foi realmente horrível, pois essa versão do Espantalho não inspira medo, e não há desenvolvimento dos personagens nas cenas em que enfrentam seus medos, já que ele nunca usa seu gás do medo. Ele possui algo novo que tira o medo, o que pode ser interessante, mas não é visualmente atraente nem contribui para a história ou personagens. Não há sequências visuais legais como em Batman Begins ou nos jogos Arkham com o gás do medo. No geral, o Espantalho é um dos meus vilões favoritos do Batman, mas essa versão do personagem é profundamente decepcionante. Mulher Maravilha 1984 é possivelmente o pior filme de super-herói da última década, e a Mulher Leopardo é uma das piores partes dele.
O imagens geradas por computador do design dela, que parece coisa do filme Cats, é muito difícil de engolir, e o arco de história horrível dela ao longo do filme também não ajudou em nada. É meio inacreditável pra mim como esse é um filme que saiu em 2020, e não estou falando só porque foi durante a pandemia, mas sim porque ele é muito ruim mesmo. Isso parece algo dos anos 80 ou 90 ou algo assim. É tão brega e tão clichê, e a Mulher Leopardo é a pior parte de um filme realmente horrível. Cassandra Cain de Aves de Rapina é totalmente diferente da dos quadrinhos, exceto pelo nome. Nos quadrinhos, ela é filha de lutadores lendários como Lady Shiva e David Kane, e foi criada desde o nascimento para ser a guerreira suprema. Ela foi treinada para nunca falar, a fim de otimizar sua crueldade e habilidade de matar, enquanto em Aves de Rapina, ela é apenas uma garota que vive na rua, é uma ladra, e se envolve na história por acidente porque rouba algo e depois engole esse objeto. Faz tempo que não vejo o filme e mal lembro o que aconteceu, mas lembro que essa personagem é bem diferente da dos quadrinhos. São coisas assim que fazem você se perguntar por que eles se deram ao trabalho de adaptar essa personagem em primeiro lugar se vão mudar tudo sobre ela. E tenho certeza de que existem personagens nos quadrinhos que são mais parecidos com essa versão da Cassandra Cain do que a própria Cassandra dos quadrinhos, que é uma personagem muito legal, e é uma pena que a primeira adaptação em live action dela seja tão diferente do que ela realmente é. Sinceramente, só coloquei o Apocalipse neste vídeo por causa do seu design extremamente feio e ridículo. Acredito que erraram ao não colocar os espinhos desde o início, pois mesmo no final, com eles não fica tão bom, e antes disso parece uma tartaruga ninja. Ele está horrível? A caracterização do monstro imparável de Fúria está boa, e eu não me importo com a mudança na origem dele, mas o design é tão feio que eu não consigo, simplesmente não consigo superar isso. Essa é uma adaptação horrível do Doom, dei porque ele parece ridículo. Não acho que a escolha do elenco tenha sido péssima ou que tenha arruinado os personagens. O problema foi a escrita. Mulher Gavião foi retratada como a personagem mais irritante. Eu não me lembro de uma única fala dessa personagem que não fosse ela se referindo ao fato de já ter sido barista. E, sendo sincero, não me lembro de nenhuma fala do Gavião Negro, que é o personagem mais esquecível de todo o nosso universo. Um é esquecível, o outro irritante. Felizmente, o Gavião Negro também recebeu uma adaptação muito melhor, assim como o Esmaga-Átomo. E ao contrário do Esmaga-Átomo, ele está realmente fantástico em Adão Negro. Espero que a Mulher Gavião tenha uma boa adaptação em um possível derivado da Sociedade da Justiça. Até agora, a Mulher Gavião nunca teve uma boa adaptação em live action. O Gavião Negro teve sim, mas no outro verso ambos foram bem ruins. Essa versão do Jimmy Olsen não só era completamente diferente do original, sendo um agente secreto da CIA, mas também é morto rapidamente em sua cena de estreia, não só no seu filme de estreia, mas na sua primeira cena. Depois ele nunca mais é citado. Clark, Lois e todos do Planeta Diário não se importaram com ele. Snyder claramente não sabia o que fazer com esse personagem. Sendo honesto, eu até entendo. Jimmy Olsen talvez seja um personagem ultrapassado. Olhando para trás, não me importo com o que fizeram com ele em Supergirl. Eles modernizaram ele e o tornaram um pouco mais aplicável ao mundo real de hoje. Então eu não me importo com isso. Mas as mudanças que fizeram aqui e o completo desrespeito por ele como personagem no mito do Super-Homem é o motivo pelo qual ele está neste vídeo. O Lex Luthor do universo estendido da Detective Comics é totalmente desconcertante, começando pelo fato de ter cabelo, o que já é estranho. O fato de ele ser mais um maluco desequilibrado que adora falar sobre deuses e mitos é simplesmente uma escolha muito estranha de caracterização para o Lex Luthor. Escolher Jesse Eisenberg para o papel sempre seria uma má escolha. Eu não sei o que acontece com o Lex Luthor, mas ele literalmente nunca foi bem feito em filmes live action. Ele não foi bom nos filmes do Superman com Chris Reeves, ele não foi bom em Superman, O Retorno, e ele não é bom aqui. Curioso, pois ele já foi bem interpretado várias vezes em live action na televisão em Smallville, Supergirl e até no único episódio de Titãs em que apareceu, sendo melhor que o Lex Luthor do Jesse Eisenberg. O universo estendido da Detective Comics ataca novamente, desta vez arruinando o vilão de super-herói mais icônico de todos os tempos, o Coringa. Jared Leto faz o Coringa mais sem graça, menos ameaçador e menos marcante do cinema. O visual dele, com todas aquelas tatuagens e os dentes prateados, é objetivamente ruim, e a risada dele simplesmente não convence.
Eu acho que é possível que se ele tivesse recebido um material perfeito, falas melhores e uma direção muito melhor, talvez ele pudesse ter sido bom no papel. Sendo honesto, a cena dele em Liga da Justiça de Zack Snyder talvez seja a minha menos favorita do filme. Não só está um pouco fora de lugar, mas mesmo com o novo visual e a direção do Snyder em vez do David Ayers, ele ainda não está certo para o papel. Após todos esses anos, tenho certeza que Ezra Miller como Barry Allen foi a pior escolha do universo estendido da Detective Comics. Primeiramente, Ezra Miller tem o cabelo mais preto que eu já vi. É um cabelo preto bem marcante, o que não é um problema, mas ele interpreta um personagem loiro nos quadrinhos, praticamente o oposto. Sei que vão dizer, mas Grant Gustin tem cabelo castanho? É verdade, mas castanho é bem mais próximo do loiro. Loiro escuro é praticamente castanho, então não tem nada de errado com isso, mas o cabelo preto agressivo que Ezra Miller tem, simplesmente é estranho ver Barry Allen com aquele cabelo. E não ajuda o fato de que Ezra Miller é realmente estranho, e isso acaba passando para o Barry Allen, que como personagem age de forma muito esquisita e muito incomum, a ponto de parecer um personagem completamente diferente. Tipo, até o jeito que o Ezra corre é estranho. Eu adoro a cena da velocidade 4, mas mesmo nela ele corre de um jeito estranho. E essa cena é boa por causa dos visuais e da música. Não tem nada a ver com Ezra Miller como personagem. Acho que qualquer outro ator nessa cena também teria sido incrível. Mas o maior motivo pelo qual eu acho que o Ezra Miller foi uma escolha errada para o papel é porque ele é um criminoso, um criminoso de verdade, e eles vão ter que substituir ele de qualquer jeito. Fico até feliz que façam isso porque Ezra Miller não combina com o papel, é uma decisão bem estranha. Zack Snyder afirmou que ele foi sua primeira escolha, nem fez testes, apenas ligou e disse, você é o cara certo para o papel. Isso é muito confuso para mim. Ou Zack Snyder literalmente nunca leu um único quadrinho com Barry Allen, ou ele simplesmente não se importou. Ele nunca gostou desse personagem e quis mudá-lo porque Ezra Miller simplesmente não é adequado para o papel. Não faz sentido nenhum, e eu fico feliz que eles vão ser substituídos. Batman é obviamente o personagem mais importante que a Detective Comics possui, então é com ele que eu vou encerrar este vídeo, porque ele também tem uma adaptação realmente horrível no universo dos Titãs. Ian Glenn no papel é uma escolha de elenco horrível. Eu gosto do Ian Glenn. Gostei muito dele em Game of Thrones, mas alguém achou que ele parecia o Bruce Wayne? Acho que ele é velho demais. Ele é loiro e não disfarça o sotaque britânico. Quando você junta todas essas coisas, parece que estamos vendo Dick Grayson conversando com Alfred Pennyworth, não Bruce Wayne. Ele não parece o Bruce Wayne nem o Batman, e sim o Alfred Pennyworth. Ian Glenn como Alfred Pennyworth teria sido uma escolha de elenco inspirada. Fora de escolha do elenco, porém, a caracterização do personagem também não é boa. Ele é retratado como um pai abusivo que praticamente tortura os Robins, transformando-os em soldados mirins. Ele fica suicida depois que a morte do Jason o leva a matar o Coringa e chega ao ponto de incendiar uma casa com ele dentro para tentar se matar. É apenas uma versão deprimente e nada divertida do Batman, com um ator que não combina nem um pouco com o papel. É uma escolha de elenco desconcertante e uma maneira realmente ruim de escrever esse personagem. É isso por hoje. Essas foram as 20 piores adaptações de personagens da Detective Comics em live action. Se você discordar de alguma, o que pode acontecer, tudo bem. Me avise nos comentários abaixo. E como eu disse, se você lembrar de qualquer outra adaptação de personagens importantes da Detective Comics que você realmente odeia, também me conte nos comentários aqui embaixo. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.